E galera que joga nas 11, tudo bem? Lamas na área, rolando a bola limpinha para você. Bom, vamos começar falando logo sobre a Libertadores, porque hoje de manhã a Conmebol resolveu punir o Santos pela escalação do jogador Carlos Sanches na primeira partida contra o Independiente, pelas oitavas de final da Libertadores. E com essa punição, a partida que tinha sido dentro de campo tinha terminado empatado em 0-0. Com essa punição, o Independiente passou a ser declarado vencedor por 3-0 na primeira partida, o que torna a missão do Santos complicadíssima para hoje à noite, né? Primeiro porque não se preparou totalmente para essa partida com esse placar, né? Ficou meio dividido ali, sem saber se o que ia valer o 0-0 ou se a Conmebol ia puni-lo, né? E passar o Independiente a vencedor por 3-0. Um absurdo que essa decisão tenha sido tomada em cima do laço, mas o Santos agora vai ter que vencer por 4 gols de diferença ou por 3-0 e levar a partida a decisão para os pênaltis. Bom, com raiva, na base da raça, com o apoio da sua torcida, que também deve estar furiosa com essa decisão, pode ser que o Santos consiga a classificação, mas a missão se tornou muito mais complicada. E o pior é o seguinte, que o Santos pode recorrer e a decisão da Conmebol pode ser mudada. E aí como é que vai ficar depois? Vão ter que jogar novamente? Uma situação muito complicada, né? Confusões do futebol sul-americano. Bom, quem tem uma situação um pouquinho melhor é o Grêmio, que joga em casa contra o Estudiantes. Na primeira partida o time argentino venceu por 2-1 em casa. E hoje em Porto Alegre o Grêmio pode vencer por 1-0, que estará classificado. Eu acredito no time do Renato Gaúcho, acho que o Grêmio passa por essa, até com certa facilidade. Bom, amanhã mais 3 times brasileiros vão entrar em campo, sendo que 2 vão se enfrentar, né? O Cruzeiro e o Flamengo. Na primeira partida no Maracanã, o Cruzeiro ganhou por 2-0 e encaminhou bem a sua classificação. Eu acredito que para o Flamengo mudar a situação e conseguir sair do Mineirão com uma classificação, só jogando tudo que não jogou ainda nessa temporada. O time vem alternando altos e baixos, é um time muito irregular, inclusive dentro dos próprios jogos tem alternado muito bons e maus momentos, né? Um time que oscila muito. Eu acredito, na minha opinião, que a inexperiência do técnico Barbieri influencia muito nisso, tanto nas escalações de início de jogo, como nas substituições que ele faz durante as partidas, e eu acho que o Cruzeiro deve levar essa vaga. Quem joga amanhã também é o Corinthians, né? Joga em São Paulo contra o Colo-Colo. Na primeira partida no Chile perdeu por 1-0. Eu acredito que o time paulista deva se classificar, né? Mas com certa dificuldade, né? Não vai se classificar com facilidade, não. Deve ter muitas dificuldades, até porque o Corinthians não vem fazendo uma boa campanha esse ano. É um time também muito irregular, não é o mesmo time do ano passado, né? Então, eu acredito no Corinthians, mas vai ter muitas dificuldades para passar pelo Colo-Colo. Pode ser que eu esteja errado, vamos ver amanhã. Voltando um pouquinho aqui no Cruzeiro, eu queria fazer uma crítica ao Mano Menezes, técnico do time mineiro, que no último fim de semana, na partida contra o Fluminense, teve uma discussão boba com o Marcelo Oliveira, no meio do jogo, né, um péssimo exemplo para os comandados. O Marcelo Oliveira, que normalmente é um técnico tranquilo, e o Mano não. Eu tinha criticado aí umas 2 ou 3 semanas atrás o Renato Gaúcho, naquela partida de ida lá em Porto Alegre contra o Flamengo pela Copa do Brasil, em que no fim do jogo ele atrapalhou o Everton Ribeiro, que ia cobrar uma falta na área. E o Mano Menezes já havia feito isso numa partida contra a Chapecoense, lá em Chapecó, passando na frente de um jogador da Chapecoense que tinha tomado distância para cobrar uma lateral dentro da área. Quer dizer, o Mano é afeito a essas coisas de malandragens, de tentar dominar a partida, né, na base do tumulto, da reclamação, tenta dominar o juiz, fica reclamando o tempo inteiro, e agora deu para discutir com um técnico adversário. Isso também acho que não é a primeira vez que acontece. É lamentável, aliás, não é a primeira vez que acontece. Ele teve uma discussão que não foi tão
acalorada como a do que teve agora com o Marcelo Oliveira, mas ele teve uma discussão com o Barbieri, né, do Flamengo também. Enfim, mano, você não precisa disso, né, nem de malandragem, nem de tumulto para vencer as partidas. Você é um bom técnico, você tem uma boa equipe sob o seu comando, não precisa disso. Bom, amanhã também vai acontecer 2 jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, né, 2 jogos atrasados. O Atlético Paranaense, que vem subindo de produção, venceu o Flamengo e o Grêmio em casa, volta a jogar em casa contra o Vasco, e os 4 times que vão jogar amanhã estão na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro e precisam somar pontos, né, para escapar do chamado Z4. Bom, o Atlético Paranaense recebe o Vasco e ambos os times ainda vão ficar devendo uma partida, mesmo depois desse jogo, né? O Atlético Paranaense teve a partida contra a Chapecoense, que seria realizada na quarta-feira da semana passada, foi adiada por causa do mau tempo, e o Vasco ainda está devendo uma partida da 3ª rodada contra o Santos, que só vai ser realizada no dia 27 de setembro. Quer dizer, a partida da 3ª rodada vai ser realizada já quando o campeonato estiver se encaminhando para o fim. Confusões da CBF, né? Bom, a outra partida vai ser entre o Ceará e o Bahia, que também estão lutando aí para escapar do rebaixamento. E os 2 times fazendo a partida amanhã vão igualar o número de rodadas, né, do campeonato, que completou a 21ª rodada no fim de semana passado. Bom, uma coisa interessante nessa parte de baixo da tabela é que do 9º colocado, que é o América Mineiro, ao 17º, que é a Chapecoense, a distância é de apenas 5 pontos. O América Mineiro tem 26 e a Chapecoense tem 21 pontos. A Chapecoense é ali o time mais bem colocado do Z4, né? E nesse bolo aí, entre o América Mineiro e o Chapecoense, temos alguns times grandes, como o Fluminense, o Botafogo, o Santos e o Vasco. Quer dizer, é bom o sinal de alerta ficar ligado, né? Bom, vou criticar de novo a questão das datas FIFA, porque eu tinha falado, né, da questão da seleção brasileira, a convocação da seleção brasileira vai desfalcar vários times brasileiros aí em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E o Flamengo já havia perdido o Lucas Paquetá, né, para a seleção brasileira, agora perdeu também o Coelho, que foi convocado para a seleção colombiana. Outro time que vai ser desfalcado pela seleção colombiana é o Atlético Mineiro, já que o Tchará, bom jogador que o Atlético contratou esse ano, também foi convocado. Eu queria saber quando é que a CBF e os clubes brasileiros vão aprender que quando há jogo da seleção não deve haver jogos dos clubes. Quando é que vocês vão aprender? Fica a pergunta no ar. Bom, para fechar o programa de hoje, eu queria lamentar, né, o corte, né, do jogador Pedro, do atacante Pedro, da seleção brasileira. Ele se machucou no pior momento para ele, né, convocado para a seleção. Não vai poder jogar porque vai ficar 3 semanas no departamento médico do Fluminense. Mas foi convocado. Por outro lado, quem teve a felicidade de ser convocado foi o Richarlison, outro bom atacante, jovem bom atacante, que também atuou no Fluminense, né? Hoje está no Everton da Inglaterra. E o Richarlison, que é cria do América Mineiro, foi convocado e vai ter a sua oportunidade aí na seleção brasileira, sua primeira oportunidade na seleção principal. Bom, vou fechando por aqui. Quero convidá-los novamente para visitar lá a coluna Jogada de Música no site do Pop Bola. Quinta-feira tem novidades. Espero você por lá, tá bom? Na terça-feira que vem o Lamar na área volta. Um abraço, até lá!